Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje nós vamos falar como confiar em Deus. E eu queria contar uma experiência que eu tive. Logo que a gente chegou aqui em Joinville, a Sofia teve um problema de adaptação na escola. E as pessoas aqui do Sul são bem assim rígidas. E a professora dela foi bem dura com ela. Ela não estava acostumada com esse tipo de tratamento. E no dia que eu fui levar ela também foi bem traumático para mim, para ela. Puxaram ela da minha mão. Ela saiu chorando de um lado, eu saí chorando do outro. A Sofia chegava em casa desesperada, não queria ir para a escola. Gente, mas um desespero tão grande que ela agarrava na minha mão e falava: mamãe, eu não quero ir, eu não quero ir. E eu achava que era porque tinha puxado ela, negócio de adaptação, mas a professora estava fazendo terrorismo com ela, né? De chegar e falar: se você não chorar, você vai ficar de castigo, ou ela esqueceu, né, o lanche dela, você fez isso porque você é mal criada. Isso a Sofia contando, né, pra gente. Enfim, a professora começou a fazer pressão psicológica nela e a professora foi bem bruta, sabe? E fez coisas que eu não gostei e coisas que não se faz. Nem a mãe poderia fazer para a criança, mesmo com o direito de fazer. E quanto mais a professora. E, gente, foi desesperador, porque a Sofia agarrava em mim e não queria ir. Ela dizia que estava sendo maltratada pela professora. E assim, eu comecei a falar com outras emoções. Deve ser coisa dela, né? A gente ainda fica assim, ela deve estar fantasiando, ou sei lá, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com outras mães na escola. E as outras mães também estavam com problemas com essa professora. Bem assim, bruta, muito bruta. Qual era a minha vontade? De chegar lá e já falar: você fez isso com a Sofia, já acusá-la, né? Ai, gente, eu só sei que eu fiquei desesperada, mas eu tentei fazer o que a Esther fez. Eu orei, coloquei a família inteira para orar, os amigos, para a gente poder resolver essa questão, porque já estava numa situação insustentável, porque eu não queria levar a Sofia estava faltando, quando ela ia era um desespero. Eu marquei uma conversa com a professora, eu falei com a diretora eu fui bem clara com ela: olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Aí a diretora: você tem que falar com a professora. Lá fui eu. Então eu fiquei a semana inteira me preparando, pedindo sabedoria a Deus. E, gente, quando eu cheguei para falar com a professora, eu não acusei ela. Eu simplesmente pedi ajuda dela. Só: olha, a Sofia tá com medo de você, ela não quer vir para a escola porque ela tá com medo de você, por algumas coisas que aconteceram. Falei algumas coisas para ela. Ela me disse que era fantasia da cabeça da Sofia. Eu fiquei bem irada com isso, mas eu não quis bater de frente. Eu vou ter que então mudar ela de turma, porque ela tem medo de você. Até ela falou assim: olha, você me desculpa, mas eu acredito na minha filha. E eu percebi que foi muito mais fácil conversar com ela assim. Abri meu coração para ela, eu disse para ela que realmente eu não estava feliz com a situação de ver a Sofia com medo de ir para a escola por causa da professora, e que a Sofia precisa ter admiração pela professora, que ela precisa aprender com essa professora, precisa da aprovação dela. Enfim, eu elogiei ela. Ao invés de acusar, eu elogiei. Por dentro, gente, eu tava querendo pegar no pescoço dela. Mas se eu fizesse isso, não ia adiantar, porque eu percebi que as outras mães faziam isso com ela. Então eu precisava fazer algo diferente. Então Deus falou pra mim: não faz isso, não acusa ela, pede ajuda dela. E, gente, foi libertador isso. Aí a Sofia falou: mamãe, a professora, né, tá mais calma comigo, que ela falava que a professora era muito nervosa. A professora tá mais calma comigo. Inclusive eu vi, né, ela mandando um beijinho pra ela, dando tchau, aquela coisa toda, e eu sempre falando. E a Sofia falava: e aí, filha, como é que tá? Mamãe, tá melhor. Mas ela ainda é muito brava, mãe. Mas já não estava mais maltratando a Sofia, porque a Sofia chorava muito. Então eu acho que elas não tinham paciência com ela. E eu percebi que Deus, ele me ajudou, né, a conversar com essa professora. Eu queria falar muitas verdades para ela, mas naquele momento eu não podia fazer isso. Ia ser pior. A diretora já sabia exatamente da verdade. Pior, gente, que a professora é boa, sabe? Sofia aprendeu a ler, a escrever, só que o jeito dela tratar as crianças que era bruto. E a Sofia não estava acostumada com isso. E elas falavam umas palavras assim bem... Não só a professora, mas outras pessoas lá. E não veio ao caso dizer que
aqui. Graças a Deus se resolveu, Deus me deu essa luz assim, e a gente tem que pedir essa sabedoria ao Senhor, essa confiança. Então, o que eu fiz? Eu confiei em Deus nisso. E tem tantas maneiras da gente confiar em Deus. Então vamos pegar, né, o exemplo de Esther, da gente confiar em Deus, pedir a Deus as oportunidades certas para a gente poder agir. Vamos pensar, sabe? Traçar um plano com calma, com confiança em Deus, para que a gente possa resolver esses nossos problemas, porque tem muita coisa que não está nas nossas mãos poder resolver. É só o Senhor mesmo que vai resolver. E muitas vezes, né, que eu já contei aqui pra vocês, eu peço pra Deus, Senhor, vai na frente já trabalhando isso. E eu confesso pra vocês, eu fiquei bem aflita, o Wellington viu que eu tava muito aflita, e o Wellington justamente falava, calma, vai dar tudo certo, não precisa ficar desesperada desse jeito. E eu lembrando, né, de Esther fazendo jejum, orando e tendo que preparar um banquete. Imagina a força que ela teve. Que a gente possa ter essa força, ter essa confiança em Deus. Confia que Deus vai resolver o seu problema. Naquela época eram os reis, mas não importa a pessoa, não importa o problema, não importa a situação. Confia no Senhor que Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Ele vai ajudar, vai abrir a tua mente para que você possa aproveitar a oportunidade certa de falar na hora certa, de agir na hora certa, e você vai conseguir resolver esse teu problema, tá bom? Que essa devocional possa te ajudar a confiar mais em Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa devocional. Um beijo, fica com Deus.